Fala pessoal, sou o Eduardo, responsável aqui pelo setor de suporte do software Mata Nativa. E na live de hoje a gente vai tratar sobre uma questão aqui que é a destinação da madeira em relação ao volume, tá? Então a gente tem aqui no Mata Nativa, a gente tem duas situações que a gente pode tratar sobre isso. A primeira situação, a gente está vendo aqui nessa tabela do Excel, que a gente tem já a classificação da destinação pré-definida aqui na tabela, tá? Então a gente colocou aqui que é uma destinação de lenha, que é o código 1, o código 2 para mourão e o código 3 para serraria. Então, essa destinação ela é feita após levantamento, provavelmente baseada aí nas informações de faixas de DAP. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente pode fazer de 0 até 10 centímetros de DAP, a gente pode fazer para lenha, isso aqui é um exemplo só, tá? Aí de 10 até 20 a gente pode fazer para mourão e acima de 20 a gente pode fazer para serraria. Tá? Então, fazendo essa informação, colocando essa informação aqui, a gente consegue importar essas informações para dentro do Mata Nativa. Aí, aqui nessa tabela a gente tem a coluna parcela, que é obrigatória ter, né? Repetindo o número 1 de fora a fora, aí depois começa do 2, vai repetindo o 2 de fora a fora, e o número da árvore a gente coloca, vai de 1 até n, onde n é o número de indivíduos aqui. Tá? Aí depois começa do 1 de novo e vai assim por diante. A árvore bifurcada você tem que repetir o número da árvore igual está aqui, né? Então, repetindo o número da árvore, o Mata Nativa já vai saber que isso aqui é uma árvore bifurcada. Aqui a gente colocou a área da parcela também, para poder adiantar o processo. A gente está trabalhando aqui com nome científico e nome comum. Lembrando que o nome científico e o nome comum deve ser o mesmo aqui para a árvore bifurcada, senão isso vai se tornar uma inconsistência. O CAP aqui é sempre em centímetros e a altura total sempre em metros. E aqui a gente tem a coluna destinação também, né, para a gente poder falar para qual destinação vai aquela quantidade de volume de madeira. Tá? Então eu vou fechar aqui o arquivo, e aí eu vou já entrar aqui no Mata Nativa, que eu já adiantei aqui, e já criei um projeto que chama Destinação, e dentro do projeto Destinação aqui, eu vim aqui na tela de árvores aqui, ó, e vim aqui em atributos e já cadastrei aqui uma coluna chamada destinação aqui, tá? Então, essa coluna destinação que vai receber aquelas classificações de 1, 2 e 3. Então, como é que eu fiz? Eu cliquei aqui em atributos, vim aqui na variável qualitativa, cliquei aqui em inserir e coloquei aqui a destinação da madeira. Esse campo de descrição, ele aceita acentuação, espaço em branco e tudo mais, e na abreviação ele não aceita espaço em branco, acentuação nem nada. Então, eu coloquei aqui destinacão. E aqui do lado são as classes da variável que eu criei daqui na esquerda. Então, criou a variável na esquerda, você cria as classes aqui na direita. Então, código 1, 2 e 3 para lenha, mourão e serraria, respectivamente. Tá? Feito isso aqui, a gente já está pronto para a gente poder receber essa informação aqui dentro do Mata Nativa com a importação. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou clicar aqui em projeto, vou clicar aqui em importar planilha, vou selecionar a minha planilha aqui. Então, eu vou procurar aqui a minha planilha aqui, ó. Procurar aqui, que é essa aqui, né? Aqui já está na planilha escolhida de árvores. Se você precisar de alternar, é só você clicar aqui para alternar entre as tabelas de um arquivo do Excel. Então, vou clicar aqui em prosseguir. Aqui nesse segundo passo aqui, a gente tem que falar aqui que a gente tem que, tanto o CAP quanto o DAP. Aqui nesse caso aqui eu tenho os dois, mas se você tivesse só o CAP, você deveria marcar aqui o CAP. Se tivesse só o DAP aqui, você poderia marcar aqui só o DAP, que ele calcularia o outro, tá? Mas nesse caso aqui, eu tenho os dois, então não tem problema. Outra questão é o seguinte, a grafia aqui dos nomes da coluna do Excel, ela deve ser a mesma grafia das colunas do software para a gente poder utilizar o recurso aqui de autoassociar. Porque essa grafia aqui, se tiver com alguma diferencinha, mesmo que seja letra maiúscula, acentuação, espaço em branco, ele não vai pegar a informação igual, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou clicar aqui em autoassociar, que ele vai associar praticamente tudo para mim, porque a grafia está igual. Ele só não associou destinação aqui porque eu coloquei destinação e aqui vai estar destinação da madeira. Tá? Que é a descrição que a gente criou lá atrás. Então tem que selecionar de um lado, selecionar do outro, clicar aqui em associar para poder associar essa informação para ser importada. Então, clica aqui em prosseguir. Aqui nesse passo aqui, é um passo de que a gente pode fazer uma consistência dos dados. Tá? Esse passo aqui é muito importante, porque aqui são as variáveis que a gente está importando, aqui é o valor mínimo e aqui é o valor máximo das variáveis que a gente está importando. Então, por exemplo, eu deixei aqui de propósito aqui, ó, que o CAP meu aqui, ele vai até 85. Eu estou vendo um CAP aqui de 163. Mas será que eu tenho 1, 2, 3 árvores fora dessa faixa aqui? Ou seja, a gente tem que achar esses outliers aqui para a gente poder corrigir o erro antes de fazer a importação. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu sei que eu não tenho nenhuma árvore acima de 85 centímetros de CAP, então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar aqui, por exemplo, um valor de 90 e vou dar um Enter aqui. Ó. Na hora que eu dou um Enter no valor de 90, ele acha que para mim qual que é a árvore que está fora, tá vendo? Só tem uma árvore. Então, como é que eu faço para poder corrigir aqui? Eu clico aqui em corrigir, ele vai me dar aqui a informação, então eu vou, provavelmente essa árvore aqui não tem 163, mas sim 63,5. A hora que eu clico aqui fora, ele já calcula também para mim o DAP automaticamente ali. Eu fecho aqui, arrumei a inconsistência aqui, então agora não tem nenhuma árvore fora aqui da minha faixa de CAP que eu tinha definido. Vou clicar aqui embaixo em prosseguir. Aqui a tela de espécies, ele lista aqui as espécies para a gente, né? Então as espécies está tudo certinho aqui. Você pode, inclusive, clicar aqui no cabeçalho das espécies aqui para ordenar por ordem alfabética, aqui ou aqui, para você poder visualizar aqui qualquer tipo de inconsistência da grafia dos nomes também. Clico aqui embaixo em prosseguir. Na lista de parcelas aqui eu já tinha a área das parcelas, então ele já preencheu aqui para mim 8 parcelas de 500 metros quadrados. E eu vou clicar aqui em prosseguir agora.
que aqui é o último passo agora para a gente poder conferir o que está sendo importado, né? Ele mostra tudo que está sendo importado aqui. Então, eu vou clicar aqui em importar, eu vou aguardar um pouquinho para poder puxar os dados aqui para dentro. Tá? Depois que a gente puxa os dados aqui para dentro, a gente tem duas maneiras da gente poder fazer o cálculo da destinação da madeira. Tá? Então, a primeira forma aqui é a gente utilizar essa configuração aqui que a gente fez, que é a coluna de destinação. Então, essa coluna de destinação aqui é um atributo aqui, ó, um atributo qualitativo. Como é um atributo qualitativo, a gente pode vir aqui em calcular e a gente pode vir aqui em análise qualitativa para a gente poder calcular aquilo ali. Tá? Então, aqui dentro de análise qualitativa, você vai escolher a variável que você criou aqui. Ó. Então, está escrito destinação aqui, eu quero exibir por descrição. E agora eu vou calcular, por exemplo, o número de indivíduos e o volume aqui. Ó. Então, vou colocar aqui, por exemplo, um volume total. Ó. Esse campo aqui, o nome, ele não pode ficar vazio. Se deixar vazio, ele vai dar um erro. Tá? Aqui você vai selecionar qual que é a sua fórmula de volume. Inclusive, antes de você começar a fazer o cálculo, é interessante você cadastrar a sua própria fórmula de volume aqui dentro. Tá? Então, clica aqui em seletor de fórmula. Se você não tiver cadastrado a sua própria fórmula de volume aqui, você vai clicar aqui em inserir nova fórmula. Ele vai abrir essa tela aqui para a gente poder cadastrar a nossa fórmula aqui. Tá? Então, aqui você vai digitar a descrição dela e a expressão e vai clicar aqui em adicionar. Tá? Feito isso, você vai colocar aqui sua fórmula, vai selecionar ela para poder gerar o cálculo. Como a gente só tem essa aqui, eu vou usar essa aqui mesmo, a título de exemplo. Tá? Então, já está com a fórmula aqui. Eu vou deixar aqui o N marcado, eu quero calcular o número de árvores também. E vou clicar aqui em calcular para a gente poder gerar o resultado. Então, o que ele vai fazer? Essa análise qualitativa aqui, ele vai me dar aqui as classificações que eu já tinha criado lá atrás, tá vendo? Ele vai me dar aqui o número de indivíduos e o volume total para cada destinação dessa, tá vendo? Tem esse volume aqui em metros cúbicos de madeira. Então essa é uma forma da gente poder gerar informação aqui de destinação da madeira. Então como é que a gente faz para gerar o gráfico disso aqui? Você clica aqui em gráfico, e é interessante você gerar o gráfico separadamente, então por exemplo, volume, e aí você seleciona todos aqui, ó, ele vai gerar o gráfico para você para cada destinação. Se você quiser trocar essa cor aqui, é só você vir aqui em opções, alterar a cor do gráfico, e aqui o volume aqui você vai escolher a cor que você quiser, para você poder gerar o gráfico. E para poder exportar, você vem aqui e escolhe uma dessas duas opções aqui, baixar PNG ou baixar JPEG. Tá? Então é dessa forma que a gente gera o gráfico aqui da análise qualitativa. Agora, a segunda forma da gente poder calcular essa destinação da madeira é aqui dentro de calcular estrutura diamétrica classe, que aqui é a classe de DAP, onde é que você vai criar as faixas de DAP aqui dentro. Então o que eu posso fazer aqui? Ó? Já vou deixar o N selecionado ali, vou clicar aqui em inserir, vou colocar aqui o meu VT, que é de volume total, a minha fórmula já está selecionada, né? E aí agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou definir aqui as minhas faixas de DAP. Ó. Aqui no centro de classe, eu gosto de mudar aqui para limites da classe, porque ele mostra a classe inferior e a classe superior. E aqui agora no limite inferior eu vou colocar aqui 0 e amplitude de 10 aqui, para a gente poder gerar esse cálculo aqui. Ó. Então eu vou deixar dessa maneira aqui, a gente está trabalhando só com a árvore adulta, e agora eu vou mandar aqui calcular, para a gente poder ver o que a gente vai obter. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar as classes aqui para mim, até ele encontrar a árvore. Então, ele encontrou, como a minha amplitude aqui é de 10 em 10, ele criou uma terceira classe aqui de 20 até 30, porque ele não achou nenhuma árvore acima de 30. Então, ele criou a última classe aqui, foi essa aqui. Mas como é dessa maneira aqui, como a gente sabe que a gente não tem nenhuma árvore acima de 30, o que a gente pode fazer? A gente pode aproveitar esse cálculo aqui, clicar lá em cima e recalcular, e aí aqui agora a gente vai utilizar essa informação aqui, ó, limite inferior da última classe. E a gente pode marcar aqui, e a gente pode falar que o limite inferior da última classe é 20. Ou seja, tudo acima de 20 ele vai considerar como se fosse uma classe só. Então, eu vou clicar aqui em recalcular. Ó, ele vai gerar para a gente, tá vendo? Ele vai gerando as classes, e acima de 20 ele vai colocar maior ou igual a 20, ou seja, é uma classe só que vai ter entrado aqui. Tá? Então como é que a gente gera o gráfico aqui? Clica aqui em gráfico, seleciona o parâmetro que você quer, as informações aqui que ele vai gerar o gráfico aqui para a gente. Tá? Então é dessa maneira aqui que a gente gera a destinação da madeira baseada nas faixas de DAP e baseada aqui nas classificações que a gente fez a importação. Um detalhe importante é o seguinte, que essa informação aqui, a gente está trabalhando com amplitude fixa. Agora, se a gente quiser alterar a amplitude, a gente pode aproveitar um desses dois cálculos aqui, clicar aqui em recalcular, e aí agora o que a gente faz aqui? Ó? A gente muda aqui agora para configuradas, tá vendo? Definição das classes. E aí a gente pode inserir aqui, vamos supor que a gente vai colocar aqui uma classe de 0 até 5, aí uma segunda classe aqui, por exemplo, de 5 até 12, e uma terceira classe aqui, tudo acima de 12, ó. Só para a gente poder testar. Então, tudo acima de 12. Se eu quisesse criar uma quarta classe, eu teria que colocar a informação aqui e a informação embaixo aqui para você poder colocar essa classe nova. Então, vamos supor que essa aqui é a última classe. Tá vendo? E você tem que levar em consideração esse sinalzinho aqui, ó. Então, maior igual, menor. Maior igual, menor e maior igual. Então, fazendo dessa maneira aqui, a gente manda calcular ali e a gente vai obter a destinação da madeira baseado em amplitudes de DAP diferentes. Tá vendo? De 0 até 5 tem uma amplitude de 5, aqui uma amplitude de 7 e aqui tudo acima de 12. Tá? Então é dessa forma aqui que a gente gera essas informações. Como é que a gente faz para exportar essas informações aqui agora? Deixando qualquer um desses cálculos aqui selecionado, você vai vir aqui e vai clicar aqui em exportar para o Excel ou exportar para o Word. Então você vai clicar aqui, vai ter todos os cálculos que a gente gerou ali, você pode marcar todos aqui, ou você pode clicar em nenhum e selecionar qualquer um que você quiser aqui para poder exportar. Se você deixar todos selecionados, ele vai gerar um arquivo do Excel com 4 tabelas, tá vendo que tem 4 seleções aqui. E a mesma coisa aqui para o Word, tá? Então aqui ele vai vir aqui, você vai selecionar qual que você quer exportar, ou se você quiser exportar todos, você clica em tudo aqui e clica em exportar, que ele vai gerar um arquivo do Word com essas 4 tabelas que foram geradas aqui. Então é basicamente isso aí que eu queria mostrar para vocês.
Então, quem tiver interessado em trabalhar aí com a mata nativa, a gente vai deixar o link aqui no chat do Fale como Consultor, ok? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.